Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deuses e Homens. E hoje vamos responder a intrigante pergunta: por que tantas pessoas se apegam à Bíblia? Um livro que tem contribuído muito para o desenvolvimento de um raciocínio egocêntrico, intolerante, preconceituoso e extremista é a Bíblia. Em especial no mundo cristão, esse livro tem exercido uma influência enorme nas pessoas, guiando seu modo de pensar e de agir de uma maneira impressionante. É engraçado que a maioria das pessoas segue esse livro sem nem saber ao certo de onde ele veio, como foi escrito e como foi traduzido. Quer dizer, eles não sabem nem mesmo a origem correta desse livro e como ele chegou até nós. Se perguntarmos à maioria dos religiosos, eles simplesmente dirão que tal livro foi inspirado por Deus e que pela graça divina chegou até nós. Porém, a grande maioria das pessoas tem pouquíssimo conhecimento sobre a Bíblia. E o pouco que eles sabem foi passado a eles por outras pessoas que também pouco sabem sobre a Bíblia. E assim sucessivamente, até chegarmos a algum líder de uma determinada religião que tem um pensamento totalmente influenciado por alguma doutrina ou tradição religiosa. No geral, tais líderes moldaram seu modo de pensar e não admitem a possibilidade de estarem errados, passando essa mesma mentalidade para os demais. Não raro, eles se organizam numa estrutura muito bem feita, criando nas pessoas uma sensação de segurança através de uma comunidade unida em determinada doutrina. A maioria das pessoas vivem sem muita perspectiva na vida, sem muita esperança. Tem grandes problemas e não conseguem conviver com esses problemas. Tem enormes obstáculos e não conseguem superar esses obstáculos. Essas pessoas encontram na religião e em sua particular interpretação da Bíblia um porto seguro para os seus questionamentos. Tipo uma bengala emocional para suas angústias. Infelizmente, tais ensinos não passam de uma mera ilusão. Uma fantasia criada para apaziguar as dúvidas existenciais e as incertezas da vida. Apesar da Bíblia conter algumas partes interessantes do ponto de vista histórico e alguns ensinos proveitosos em alguns aspectos da nossa vida, no geral, na grande maioria de suas páginas, trata-se de um livro cheio de contradições e incoerências, escrito por homens, contendo ideias e pensamentos puramente humanos. Para descobrirmos isso, basta fazermos uma análise profunda, deixando de lado o fanatismo religioso e os extremismos fundamentalistas, para entendermos a natureza real dos escritos da Bíblia. Com certeza, é muito difícil fazer uma análise imparcial e racional de um livro que vende milhões de cópias a cada ano e que influencia tantas pessoas. Entretanto, se faz necessário uma análise realmente objetiva desse livro, visto que bilhões de pessoas têm baseado sua vida, muitos até mesmo perdendo a sua vida em nome desse livro. Segundo a tradição judaica, a Bíblia começou a ser escrita há cerca de 3.500 anos. Segundo a tradição judaica, depois de milagrosamente ter libertado o povo do jugo egípcio, Moisés acampa junto a uma multidão no sopé do Monte Sinai. Ali ele deixa o povo e sobe para o monte, aonde conversa com Deus
e recebe as tábuas da lei, os famosos 10 mandamentos. Depois disso, ele passa a liderar o povo por uma peregrinação pelo deserto, que, por causa de sua falta de fé, durou 40 anos. Segundo a tradição judaica, durante esses longos anos, Moisés teria escrito os primeiros 5 livros da Bíblia. Os judeus chamam esses primeiros 5 livros de Torá, ou livro da lei. E essa Torá, ou esse livro da lei, é a base da fé e tradição dessa nação, dos judeus. Em adição a esses 5 livros, foram incluídos outros livros históricos dos judeus, contando as epopeias de reis, juízes, profetas, sacerdotes. Além disso, cânticos, orações, poemas foram catalogados durante séculos, sem contar muitos profetas que registraram suas predições, suas bênçãos e suas maldições. Assim, podemos dizer que a maior parte da Bíblia Sagrada que existe hoje, que as pessoas têm nas suas casas, a maior parte, podemos dizer mais de 80% da Bíblia que todos têm aí em suas casas, nada mais é do que um livro da cultura judaica. Isso mesmo, um livro da cultura dos judeus. Como também os gregos, os romanos, os egípcios, os chineses também têm sua cultura registrada em livros, que em sua grande parte estão repletos de mitos, de lendas, que foram contadas de geração após geração e que em determinado momento foram colocados por escrito. Apesar dos judeus se autoproclamarem o povo escolhido de Deus, até hoje eles se autoproclamam o povo escolhido do Deus mais poderoso de todos os deuses. Todas essas outras nações que eu citei aqui também, os gregos, os chineses, os romanos, os egípcios, todos eles também se consideram um povo especial, protegido por uma determinada deidade que consideram a mais poderosa. Esse tipo de pensamento ele é muito comum entre os povos antigos, e os judeus eles não eram diferentes. Eles se consideravam especiais, escolhidos por Deus, e baseavam esse pensamento nas suas vitórias sobre outras nações. Quando perdiam as batalhas ou eram subjugados por outros povos, eles providencialmente culpavam a si mesmos, dizendo que sua derrota se devia à sua infidelidade ou falta de fé em seu Deus. Esta forma de encarar as coisas era muito prática, pois explicava qualquer tipo de desfecho que ocorria na sua história. A sua deidade nunca era rebaixada ou humilhada. Quando parte da nação era destruída, seus profetas habilmente colocavam a culpa no povo. Isso mesmo. Às vezes eles faziam isso antes das batalhas, observando ali a inferioridade numérica ou certa desorganização no seu exército. Talvez notando um semblante desanimado dos seus combatentes ou algum outro indício que os fazia prever o desfecho de determinada situação. Esse tipo de mentalidade, ele me lembra muito alguns religiosos atuais, que também adaptam qualquer situação da vida à sua crença religiosa. Você já observou que os líderes religiosos fazem muito isso? Por exemplo, se a pessoa, uma determinada pessoa, é fiel à igreja e tem prosperado, ou tudo corre bem, eles falam, isso é bênção de Deus. Agora, se ocorre algum problema, eles falam assim, não, isso é uma prova de fé. Deus está provando a sua fé. Agora, se a pessoa sai da igreja, ela não é mais infiel e prospera, aí, para os religiosos, é o diabo. O diabo está ajudando essa pessoa. Agora, se acontece algum problema com essa pessoa que saiu da igreja, é porque a pessoa realmente abandonou a igreja e Deus não está abençoando mais essa pessoa.
Você notou? Qualquer que seja o desfecho da história, os líderes religiosos, eles adaptam a situação. Note que se passaram milênios, mas a mentalidade das pessoas continua a mesma. Mas voltando à questão das histórias judaicas, que hoje compõem a maior parte da Bíblia, que você aí religioso tem na sua casa, essas histórias eram contadas, recontadas, aumentadas, exageradas e no final, quando chegavam a ser registradas, já estavam totalmente deturpadas e nada mais eram do que mitos e lendas. Tirando a crendice religiosa de lado, quem pode, em sã consciência, dizer com absoluta certeza a data exata que determinado livro bíblico foi escrito? Segundo a tradição judaica, Moisés começou a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia há 3.500 anos atrás. Mas isso segundo a tradição judaica. Será que alguém pode afirmar com absoluta certeza que foi realmente há 3.500 anos atrás que Moisés começou a escrever os primeiros 5 livros da Bíblia? Será que podemos dizer com toda certeza que foi Moisés o escritor desses livros, desses primeiros livros da Bíblia, conforme a tradição judaica diz? Esses livros, gente, são livros escritos há milênios, em épocas remotas, tempos tão antigos que a própria escrita em si estava nos seus primórdios. Antes da invenção do alfabeto, a escrita consistia em simples pictogramas ou sinais silábicos, onde cada símbolo representava uma sílaba. Como a língua usa centenas de sílabas, isso significava a memorização de centenas de sinais. Os primeiros pictogramas eram esboços simples de objetos familiares. Com o tempo, eles evoluíram de acordo com os instrumentos e superfícies de escrita, que no fim ficaram bem diferentes dos desenhos originais. Esse processo ocorreu com todas as línguas antigas. Esses símbolos evoluíram para os primeiros esboços de letras. Realmente, o desenvolvimento da escrita de simples desenhos ao alfabeto complexo que existe nas línguas modernas demonstra que seria uma grande ingenuidade, né, acreditar que a Bíblia que temos hoje contém exatamente as mesmas palavras ou as mesmas ideias de quando foram escritos originalmente. Mesmo que tivéssemos em nossas mãos os originais, coisa que não temos, estamos muito longe de ter, mas suponhamos que tivéssemos em mãos os originais, seria impossível traduzir esses originais. Por quê? Porque eles foram escritos em línguas que hoje são mortas, línguas que se perderam com o tempo. Mesmo os maiores eruditos em sistemas de escrita cuneiformes e hieróglifos, ou hebraico clássico, ou sinais pictóricos, mesmo esses especialistas jamais poderiam afirmar que conseguem traduzir com absoluta precisão essas formas antigas de escrita. Mas como eu afirmei, se tivéssemos os originais, já teríamos essa dificuldade enorme, esse obstáculo, esse abismo para traduzir essas escritas, mesmo que tivéssemos, porque na realidade nós não temos os originais em mãos. Estamos muito longe de chegar perto de ter um escrito original do Antigo Testamento, por exemplo. O melhor que nós temos são cópias de cópias de cópias, recópias que foram feitas através de séculos. E não temos nenhuma noção do que aconteceu durante esse processo, durante esses séculos de cópias e recópias. Por exemplo, os rolos do Mar Morto, os famosos rolos do Mar Morto que foram encontrados, eles, para você ter uma ideia, eles foram datados de aproximadamente 200 anos antes da época de Jesus. 200 anos antes da época de Jesus. Olha bem, a cópia mais antiga que se tem de algum trecho
ou livros do Antigo Testamento, das Escrituras hebraicas, remonta de 200 anos antes de Cristo. Agora, segundo a tradição judaica, supostamente esses livros começaram a ser escritos há 3.500 anos atrás, ou há 1.500 anos antes de Cristo. Então veja a distância da suposta escrita original, 1.500 anos antes de Cristo, por Moisés, lá no deserto, segundo a lenda, segundo o mito judaico. E a cópia que temos mais antiga é 200 anos antes de Cristo. Então, da suposta época dos escritos originais, 1.500 anos antes de Cristo, a cópia que nós temos hoje, mais antiga, temos aí uma lacuna, um abismo de 1.300 anos. Mais de 1 milênio do suposto escrito original para a cópia antiga, a cópia mais antiga que se tem hoje. Notou o abismo, a distância, né? Então, por aí você já começa a perceber que seria uma ingenuidade muito grande da parte dos religiosos achar que essa Bíblia que nós temos hoje contém realmente as informações dos escritos quando foram originalmente escritos. E também fica muito difícil acreditar nessa lenda judaica de que as escrituras hebraicas começaram a ser escritas 1.500 anos antes de Cristo. Pois é uma distância muito grande, né? É tempo demais. 1.500 anos antes de Cristo, nem as línguas haviam se desenvolvido para que se pudesse escrever coisas, para que se pudesse fazer estruturas de sentenças como existem hoje nas línguas modernas, né? Nem materiais de escrita havia nessa época, né? Para se ter uma ideia, no próprio relato mitológico da Bíblia, Deus precisou escrever na pedra lá no monte, porque não tinha material para isso, né? As pessoas começaram a desenvolver escritos em papiros, né? Muito depois disso. Escritos de 1.500 anos antes de Cristo, os escritos que existem estão em pedras, né? Escritos em placas de barro, escritos cuneiformes, hierógrafos, desenhos em paredes. Nessa época não existia escrever grandes livros, né, em papiro, escrever com linguagem que contém letras alfabéticas. Então, isso aí é um delírio, esse negócio de que a Bíblia começou a ser escrita 1.500 anos antes de Cristo. Segundo os estudiosos, há um consenso de que os primeiros esboços do que conhecemos hoje como o Velho Testamento, né, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a chamada Torá, começou a tomar forma no exílio babilônico, em 586, quando os judeus foram destruídos pelos babilônicos e muitos foram levados ao exílio em Babilônia. E ali os judeus, por estarem numa situação difícil, estarem no exílio, né, por verem sua nação ser destruída, eles resolveram, né, os seus escribas, os seus eruditos, começaram a pegar aqueles mitos, aquelas lendas, né, que vinham correndo oralmente na nação durante séculos, resolveram colocar por escrito. Ali se começou os primeiros esboços do que conhecemos hoje como a Torá, ou os primeiros 5 livros da Bíblia. Não podemos deixar de mencionar também que durante todo esse processo de cópias e recópias, depois seguido por um longo período de traduções, porque a Bíblia foi traduzindo de uma língua para outra. Por exemplo, ela começou a ser escrita no hebraico clássico, depois foi traduzida para o aramaico, depois para o grego, depois para o latim e finalmente para as línguas modernas. Segundo os estudiosos, né, a Bíblia, como eu disse, né, começou os primeiros esboços a ser escrita em hebraico clássico, no exílio babilônico, né, por volta do ano de 586. Já uns 200 anos antes de Cristo, visto que os gregos já haviam tomado conta do mundo, dominado grande parte daquela região e imposto a sua cultura, né, imposto a sua língua, que é o grego, né, um processo chamado helenismo. Então,
viu-se a necessidade de traduzir do hebraico clássico para o grego. Aí, na época, eles reuniram lá, né, segundo a tradição, 70 estudiosos para fazer uma versão traduzida do hebraico clássico para o grego. E essa versão foi apelidada, né, de versão Septuaginta grega, né, fazendo alusão a esses 70 homens, né, ou versão dos 70. Então, aí nessa tradução também, a gente hoje já consegue ver muitas diferenças que ocorreram nessa tradução. Porque você traduzir algo de uma língua para outra, ainda mais essas línguas antigas, fica difícil você conseguir, né, extrair ali o sentido pleno do que está sendo escrito na outra língua, na língua que foi escrita originalmente. E, além disso, essa Septuaginta grega, nós não temos a original também, como é o caso dos escritos hebraicos, nós temos cópias, de recópias, que foram sendo feitas durante séculos. Né? Então, o que temos hoje são cópias, né? Cópias que foram feitas séculos depois, né? Durante um longo processo. Então, quem em sã consciência pode dizer que esse processo todo foi feito sem que houvesse mudanças? Né? E depois disso tudo, né, já 400 anos depois de Cristo, quando Roma já havia tomado todo o mundo, já havia dominado os gregos, né, porque sempre há essas alterações de potências, de países dominantes, aí a língua dos romanos é que já dominava, que era o latim. Então, o famoso São Jerônimo, né, que até chama de santo, que era um erudito chamado Jerônimo, ele fez a tradução do grego, da Septuaginta grega, para o latim, que foi chamada de Vulgata. E se compararmos também a tradução das cópias da Septuaginta para as cópias da Vulgata, vamos analisar diferenças enormes também. Até aquela famosa diferença, muito citada pelos eruditos, que na Septuaginta grega fala quando Moisés desceu do monte, trazendo as pedras da lei, né? Raios saíam dele, né? Ele desceu radiante, luminoso, né? Com raios de luz saindo dele. Então, a ideia na Septuaginta é essa. Só que o São Jerônimo, né? O tradutor, o Jerônimo, quando foi traduzir para o latim, né? Ele se equivocou, né? E ele, ao traduzir essa expressão raios de luz da Septuaginta, ele confundiu com chifres. Ele entendeu chifres e não raios de luz, né? Não que ele desceu radiante, luminoso, né, com raios de luz saindo dele, mas ele entendeu, né, na tradução, que ele desceu com chifres. Porque as palavras realmente causam uma confusão, né, da Septuaginta grega para a Vulgata em latim, né, do grego para o latim, pode-se cometer esse equívoco, essa confusão, porque são palavras muito parecidas. E Jerônimo, né, nessa brincadeira, acabou colocando chifres em Moisés. Né? Tanto é que grande parte, né, das pinturas clássicas, né, da Idade Média, né, muitas delas contêm Moisés de chifres. Você pode observar, pode fazer um estudo aí das obras artísticas da Idade Média, você vai ver Moisés com chifres, porque o artista se baseou na Vulgata de Jerônimo, e ali representa Moisés com chifres. Então eles passaram a fazer suas obras artísticas colocando Moisés com chifres. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, né? Isso é apenas um exemplo clássico de inúmeros exemplos de erros de tradução, né? Tanto erros intencionais, onde o tradutor realmente quis mudar alguma coisa para favorecer, né, o seu conceito teológico sobre determinado assunto, como erros não intencionais. Porque na época, quando se fazia cópias da Bíblia ou traduções, às vezes, ali naqueles mosteiros, sob aquela luz fraca, eles às vezes com sono, às vezes davam uma cochilada ali, quando acordava pulava 2 linhas, escorregava uma pena,
erravam a letra ali e elas não percebiam direito, né? Porque eles são falhos também, erram, né? Traduzir livros enormes desses, né? Com tantas frases, com tantas expressões, né? Com tantas linhas, né? Naquela época era tudo feito à mão, com a iluminação muito precária. Então, os erros, eles se repetiam inúmeras vezes, aconteciam várias e várias vezes. Às vezes, o copista lá estava fazendo uma cópia lá, com aquela luz de vela, bem fraquinha dentro daquele mosteiro, né? Aí, às vezes, aquela luz escura, ele pulava uma linha ali e nem percebia. E com essa brincadeira, uma frase da Bíblia ia embora, se perdia, né? Agora, imagine quantas frases não se perderam. Imagine você tirar uma frase, às vezes você muda o sentido totalmente. Então, tudo isso nos mostra que a pessoa, né, acreditar que as Bíblias atuais que temos hoje refletem exatamente a mensagem, né, que foi escrita originalmente, é uma ingenuidade muito grande, né? Isso é tão claro que até mesmo nas cópias atuais das línguas modernas, que hoje cada língua tem várias versões. Por exemplo, em português, existem várias versões da Bíblia. Existe, por exemplo, a versão João Ferreira de Almeida, né? Existe a Bíblia de Jerusalém, tradução do Novo Mundo, né? Existe versão Ave Maria, né? Versão Matos Soares, Figueiredo, existem diversas versões da Bíblia. Pegue aí, se você tiver na sua casa, que às vezes as pessoas têm 2, 3 versões, e compare para você ver. Numa simples comparação de várias versões que tem na mesma língua, você já percebe diferenças enormes. Por exemplo, na versão Matos Soares e na versão Ave Maria, que são versões católicas, tem 73 livros que são considerados inspirados por Deus. São considerados livros que trazem ali a mensagem de Deus. Já na tradução do Novo Mundo, né, na João Ferreira de Almeida, Bíblia de Jerusalém, Bíblia na linguagem de hoje, as diversas Bíblias evangélicas, tem apenas 66 livros. Basta você conferir aí. Né? Pode ir em qualquer biblioteca, se você não tiver na sua casa, vai na biblioteca na seção das Bíblias e olha lá para você ver. É muito claro. Né? Em algumas versões tem 73 livros, em outras 66. Isso por causa de uma disputa teológica, né? Lá na Reforma Protestante, que houve aquela cisão dos católicos protestantes, aí houve o Concílio de Trento, onde eles resolveram incluir mais esses livros, aí os protestantes não aceitaram, e por causa dessa bagunça, dessa baderna, determinadas Bíblias têm 7 livros a mais, que são considerados inspirados por Deus, enquanto que outras Bíblias não têm esses livros. Né? Então por aí você já vê a confusão. Outro detalhe que você vê nas Bíblias também, não sei se você já percebeu, em algumas Bíblias tem certos textos que você lê na Bíblia, lá tem um versículo, porque a Bíblia toda foi dividida em capítulos e versículos para facilitar a localização. Em algumas Bíblias, você chega no versículo e tem um versículo, em outros, no mesmo versículo, tem um constrangedor traço. Isso mesmo, um traço. Mas por que isso? Porque eles, ao fazer a versão, né, eles acharam que aquilo ali não é original, que aquilo é um acréscimo. Então aí eles resolveram não colocar. Mas para manter a linha dos capítulos e versículos mais uniforme entre as Bíblias, para que as pessoas pudessem se localizar em qualquer Bíblia, eles deixaram a numeração e colocaram o traço ali. Então, em algumas Bíblias você está lendo uma frase ali que você acredita ser a pura expressão de Deus, inspirada por Deus, e na outra Bíblia você se encontra com um decepcionante traço, um risco, quer dizer, não tem nada. Né? Então, nessas disputas teológicas, a Bíblia foi mudada, foi mutilada, né? Vários trechos, alguns grupos religiosos consideram originais, que foi inspirado por Deus, outros não consideram, né? Por exemplo, tem o trecho final do Evangelho de Marcos, que tem um trecho, algumas Bíblias contêm um trecho maior, né? E outros contêm um trecho mais curto. E algumas religiões, alguns estudiosos acham que o trecho curto é o mais correto. Outros já acham que é o texto longo.
né? Tem aquele famoso trecho lá da mulher adúltera, que foi pega em adultério e levado para Jesus, né? Queria apedrejar a mulher, aí Jesus fala, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele trecho no Evangelho de João, muitas Bíblias não tem ele, ou se tem, é entre aspas, ou se tem, é uma nota do pé da página, porque eles acham que aquilo ali foi acrescentado, né? E se eu fosse falar aqui de trechos que tem disputas entre os teólogos, né, que uns acham que é inspirado, outros acham que não, outros acham que é acréscimo, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Então isso é só uma pequena amostra para você observar que a pessoa que acha que a Bíblia que nós temos hoje em nossas mãos, essas diversas Bíblias, essas várias versões, elas exprimem realmente, exatamente a mensagem que está lá nos originais, que foram escritos há milênios atrás, essa pessoa é uma pessoa muito ingênua, né? Basta você estudar um pouquinho da história da Bíblia, que você vai entender que seria impossível, né, acharmos que as Bíblias atuais contêm a mesma mensagem dos originais. Por tudo isso que nós falamos aqui, eu acho que fica muito claro, né? Não tem dúvidas sobre isso. Bem, esse era o assunto que nós iríamos falar hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, ó. Estoura esse like aí para nós, isso é muito importante para nós. Se inscreve em nosso canal. Tá vendo esse quadradinho que tem aqui no cantinho aqui, ó? Clica nesse quadradinho, se inscreve no nosso canal. E não apenas se inscreva, mas acione o sininho de notificações. Toda semana a gente sobe um vídeo novo. Você acionando o sininho de notificações, você será notificado. Comente, diga o que você achou do nosso vídeo. Compartilhe com seus contatos. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links, né, dos diversos sites de venda do Brasil, onde eu vendo meu livro. Eu vendo na Livraria Cultura, na Saraiva, Submarino, Amazon e até no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu próprio site, www.deuseehomens.com.br. Se você desejar assistir os outros vídeos do nosso canal, que nós já fizemos mais de 60 vídeos sobre diversos assuntos, eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links dos outros vídeos do nosso canal para que você possa assistir. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.